Olá, novos alunos. Saudadinha das nossas aulas presenciais. Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre a química orgânica, introdução. A gente vai falar um pouco sobre a definição, sobre histórico, composição, a importância da química orgânica no nosso cotidiano, né? Que é o professor Fabiano falando. E antes de tudo, né, queria dizer, fique em casa. Se for necessário, saia, mas saia protegido, com máscara e evite estar aglomerando. Eu vou tirar aqui a minha imagem para que a gente possa falar a temática. A gente vai com um método de aula diferente e vamos começar. Beleza. Então a gente vai estar falando aqui um pouco sobre a química orgânica, né? A presença da química orgânica em nossa vida. Provavelmente você já utilizou aí alguns desses produtos, né? Açúcar, vinho não, que vocês são menores de idade. Vinagre e alguns medicamentos, combustível nós temos que utilizar. O que esses materiais, o que essas substâncias aí, elas vão ter em comum, né? O denominador comum dessas substâncias apresentadas aqui é a química orgânica. Todos eles são compostos de carbono, né? Então, aqui eu estou mostrando alguns exemplos, mas são infinitos, né? O número de compostos orgânicos hoje conhecido pela humanidade é inumerável. Nós temos aqui a presença da história da humanidade da química orgânica. Se você já leu um pouco da Bíblia, por exemplo, né, um texto religioso, um livro religioso, nós temos aí uma passagem que diz que Jesus transformou a água em vinho. Outra, né, fala sobre o uso do betume lá na Arca de Noé para pincelar a arca para evitar que a água entrasse na arca. O homem utiliza a queima da madeira para geração de energia, cozer alimentos desde a pré-história, né? Então, a química orgânica ela vai estar presente na nossa vida mesmo antes da nossa concepção. Ela apresenta-se aí como um ramo de estudo muito grande. Hoje nós utilizamos combustíveis, medicamentos, roupas, materiais de plástico e dentre outros que são todos derivados da química orgânica, certo? Todos os organismos vivos eles têm carbono na sua estrutura. O cientista Miller, em 1953, estudando sobre a origem da vida, né, ele simulou o ambiente que era cerca de 3,5 milhões de anos atrás, como é que foi o início da vida na Terra, né? Então o mar era muito agitado, muito quente. Então aqui a gente vai ter, o pincel, esse recipiente aqui simulando as águas do mar e uma atmosfera cheia desses gases, né? Quais são os gases? Água, amônia, metano, faíscas e nós temos a origem dos aminoácidos, né? Então essa aqui desse ponto aqui é como se fosse uma atmosfera daquele ambiente inóspito, né? Então junto com essas descargas, essas substâncias aqui formaram os primeiros aminoácidos. Esses aminoácidos foram se agrupando e aí com o passar do tempo, né, de evolução, geraram aí a vida e todas as espécies. Queria citar aqui um fato curioso, esse livro que está sendo apontado, né, do autor Dan Brown, que é também autor do Código da Vinci, dentre outros, é fictício, mas ele vai falar um pouco sobre essa origem, né? A origem são duas perguntas que a humanidade sempre faz: de onde viemos e para onde vamos. Então o livro ele trata um pouco aí sobre a origem da vida e os caminhos que
nós vamos trilhar. Então esse aqui é o experimento de Miller, né? Esse ao lado esquerdo é o cientista que fez o experimento aí que gerou os aminoácidos, dando origem à vida. Um pouco do histórico, então, o nascimento da química orgânica. Nós temos alguns pontos aqui importantes para a química orgânica. No século XVIII, esse químico, Carl Scheele, ele produziu algumas substâncias orgânicas, né, a partir de materiais, de frutas, de produtos que o homem utilizava. Então ele produziu o ácido tartárico a partir da uva, o ácido cítrico a partir do limão, o ácido lático do leite, a glicerina da gordura, a ureia da urina. Então todos esses compostos eles foram isolados, foram obtidos a partir de substâncias, a partir de, vou dizer assim, organismos vivos, né? Plantas e animais. Em 1777, esse químico Torben Olof Bergman, ele definiu aí então a química orgânica como se fosse a química dos compostos dos organismos vivos. Né? Os organismos vivos produziriam a química orgânica. E a química orgânica seria a química dos compostos do reino mineral. Antônio Lavoisier, na mesma época, ele estudando, né, que Lavoisier foi um grande estudioso em suas medições, em seus experimentos, ele constatou que todos os compostos orgânicos continham o elemento carbono. Tanto lá, por exemplo, né, o ácido tartárico, o ácido cítrico, o ácido lático, a glicerina, a ureia, todos eles continham o elemento carbono. Então, o que estava em comum nessas substâncias obtidas é o elemento carbono. Jacobs Berzelius, então, elaborou, né, a teoria chamada teoria da força vital, onde dizia que apenas os organismos vivos poderiam produzir os compostos orgânicos. Ou se fosse uma planta, fosse um animal ou qualquer outro ser vivo, eles poderiam estar produzindo materiais orgânicos. Já não podia-se, de acordo com a teoria da força vital, obter material orgânico de outra fonte, uma fonte inorgânica. Mas essa teoria da força vital ela começou a ser derrubada a partir de 1828 com o Friedrich Wöhler, onde ele pegou o material inorgânico, cianato de amônio, aqueceu esse cianato e ele converteu em ureia. Então, ele estava saindo de uma substância inorgânica, anteriormente, pela força vital, seria impossível, de acordo com essa teoria, e produzir um material orgânico. Então, a partir daí começou-se a quebrar a teoria da força vital. Em 1845, esse cientista Adolf Wheeler Kolbe, ele começou a sintetizar outras substâncias a partir dos elementos químicos, então reforçando a ideia da não teoria da força vital. Então isso aí seria balela. Em 1858, o Auguste Kekulé define aí o que a gente utiliza hoje como o que é química orgânica, que é a parte da química que estuda os compostos de carbono. Bem bonitinho essa definição. Atualmente você vai utilizar essa definição. Então eu vou definir aqui a química orgânica nos nossos tempos atuais como a definição de Kekulé. A química orgânica é a parte da química que estuda os compostos de carbono. É importante dizer, então, que todo composto orgânico deve ter um elemento carbono. O número de compostos orgânicos é muito maior do que os inorgânicos, né? Hoje conhece mais de 180 mil compostos orgânicos, se não me falha a memória. Existem muitas substâncias inorgânicas que são consideradas intermediárias, porque elas têm carbono, né, mas elas têm propriedades próximas aos compostos inorgânicos. Por exemplo, aqui o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, o ácido carbônico,
o HCN e dentre outros, né? Todos esses contêm o elemento carbono e não são compostos orgânicos, mas eles têm características próximas aos compostos inorgânicos. A evolução da química orgânica. O que é a síntese, né? Síntese é a produção. Você vai produzir determinadas substâncias a partir de outras. Normalmente as substâncias elas são simples, mais simples, e o que você está sintetizando ele vai ser um pouco mais complexo. As sínteses orgânicas teve um aumento na segunda metade do século XIX, como por exemplo a produção de corantes, perfumes, dentre outros, né? Muitos químicos ficaram ricos devido à produção desses materiais. Nós temos que diferir, né? Síntese de análise. A síntese é a produção e a análise é como se fosse um estudo, uma determinação de estrutura de uma substância por meio de reações químicas. Por exemplo, se eu estou falando aqui sobre a produção, a síntese do etanol, o etanol é a substância. A análise do etanol é o que? É a determinação da estrutura da substância, né? A sua composição, né? A quantidade de elementos, né? A proporção. Então aqui eu estou mostrando por meio desse desenho. Cadê o pincel desse negócio? Enfim, nós temos aqui a estrutura do etanol. Considerações sobre a análise orgânica, a análise qualitativa, que é o que compõe, né? Quais são os elementos que definem, quais são os elementos que formam determinada substância, e a parte quantitativa, que diz respeito à quantidade de cada componente, a composição centesimal e fórmula mínima do composto orgânico. Nós vamos ter aqui o uso do cálculo estequiométrico, cálculo de forma e volumetria para determinar fórmulas de substâncias e suas composições através de métodos teóricos, né? Eu vou estar mostrando alguns exemplos. Vai lá. O ciclamato de sódio, utilizado como adoçante, é um composto orgânico cuja fórmula molecular é NaC6H6O3NS. Detalhe, né? Eu estou colocando aqui o Na com a letra maiúscula, mas não se deve fazer isso. Aqui foi porque o editor não permitiu que ficasse minúsculo, tá? Beleza. Aí nós temos, determine a porcentagem em massa de sódio e de oxigênio no referido composto, sendo dadas as massas atômicas dos elementos químicos: hidrogênio 1, carbono 12, nitrogênio 14 e oxigênio 16, sódio 23 e enxofre 32. Para que a gente resolva, inicialmente é preciso fazer o cálculo da massa molar. É isso que a gente vê no primeiro ano. Como é que faz o cálculo da massa molar? É o somatório dos elementos presentes na estrutura da substância, na fórmula da substância, pela quantidade de vezes que esse elemento aparece. Então nós temos o sódio aparecendo uma vez, então fica 23. O carbono tem massa atômica 12, então vai ficar 12 vezes 6, porque ele aparece 6 vezes aqui na estrutura. Do mesmo jeito o hidrogênio é 1, então fica 1 vezes 6. O oxigênio 16, como tem 3, 16 vezes 3. Mais 14, que é a massa do nitrogênio, também aqui. Mais uma vez aqui a massa do enxofre, que é 32. Então, fazendo a resolução, dá 195 U, né? Se U é a unidade de massa atômica. Eu poderia também dizer que a massa molar dessa substância é 195 gramas por mol. Então, aqui eu vou calcular o percentual. Observe, 1 mol da substância, isso faz... 1 mol tem quantos gramas? 195. Observe que nós temos um sódio. Então, em 195 gramas, nós temos 23 gramas de sódio. Para calcular percentual, estou utilizando aqui o 100 como se for uma regra aqui de 100%, né? Então, de 100 gramas da substância, eu vou ter X gramas de sódio. Resolvendo a regra de 3, eu vou obter 11,79% de sódio.
E para o oxigênio, observe que o oxigênio tem 3 vezes, ó, 16 vezes 3, então vai dar 48. 1 mol, que é 195 gramas, 48 gramas de oxigênio. E aí 100 gramas, considerando aí como se fosse 100%, ó, vai ter quanto de oxigênio? Y. Resolvendo por regra de 3, né? Eu não coloquei os cálculos aqui, eu omiti. Dá um total de 24,61% de oxigênio. Então, da massa da substância, 11,79% é sódio e 24,61% é sódio. Isso aqui é cálculo estequiométrico. Mais um exemplo, 3,6 gramas de um composto encerra, 1,44 gramas de carbono, 0,24 gramas de hidrogênio e 1,92 gramas de oxigênio. Qual é a composição centesimal ou percentual desse composto? Aqui é o mesmo esquema. Aqui a gente vai estar utilizando a massa da substância, né, para o carbono. Cadê o pincel? Pronto. Para o carbono. A massa total, que é 36 da substância. Total do carbono é 1,44 gramas. Então, eu vou utilizar aqui em percentual, 3,6 é 100%. E a massa de 1,44 é X. De novo, regra de 3, eu vou obter 40% de carbono. Beleza, professor. E, calma, esse era para o carbono. O próximo aqui é para o hidrogênio, né? Que eu errei aqui, eu coloquei outro C de novo. Isso aqui é para o hidrogênio. Então, nós vamos ter massa total, 100%, 3,6 gramas. Massa do hidrogênio, 0,24 gramas. Do mesmo jeito, resolve por regra de 3, né? Eu vou obter um total de 6,66% de hidrogênio. E, por fim, do oxigênio. Massa total do composto, massa do oxigênio, outra vez regra de 3, eu vou obter 53,33% de oxigênio. Não é carbono, tá? É que eu errei aqui de novo. Mais uma questão para a gente finalizar esse tópico. Uma substância orgânica contém 72 gramas de carbono, 72% de carbono, 12% de hidrogênio e 16% de oxigênio. A fórmula mínima dessa substância é... Então, observe que nós temos percentuais, né? Nós temos também os dados aqui que são as massas dos elementos químicos da substância. Carbono, oxigênio e hidrogênio. Aqui é você dividir o percentual pela massa molar. Então, eu vou ter 72% do carbono, eu vou dividir pela massa do carbono, que é quanto? 12. Eu vou obter 6. O oxigênio, aliás, o hidrogênio, 12%, né, dividido por 1, que é a massa do hidrogênio. Eu vou obter 12. E por fim, o oxigênio. A massa, o percentual dele é 16, dividido pelo número, a massa atômica dele que é 16. Obtenho 1. Então, como fórmula molecular, fórmula mínima, eu vou ter C6, H12 e O. Então é isso aí, pessoal. Depois a gente continua aí falando aí sobre a estrutura do carbono e é vídeo para as próximas aulas. Obrigado.